Boa tarde, juvenis. Aqui quem fala é o Nicolas, juntamente aqui com o pastor Valmir. Vamos agora para a nossa penúltima lição de número 12 e vai ser só vitória. Graças a Deus tivemos uma lição maravilhosa, a penúltima lição que nós estivemos estudando, e hoje nós vamos estar, nesta lição de hoje, falando sobre o livro da Revelação. A nossa penúltima, ela falou sobre as epístolas às igrejas, esta agora fala do livro da Revelação, e a última vai falar sobre o livro mais importante da nossa vida, que é a Palavra de Deus. E já estamos chegando aí ao novo trimestre falando sobre personagens marcantes da Bíblia. E acreditamos que vai ser também momentos maravilhosos que estaremos aprendendo. O Nicolas vai estar fazendo a leitura do texto áureo da nossa lição. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e que ouve. Pensando, meditando e pedindo ao Senhor uma orientação sobre este versículo, não ficou muito difícil ter o aprendizado, porque ele fala que bem-aventurados que leem. E nós sabemos que, embora estejamos em um mundo onde a leitura está sendo facultada a muita gente, mas infelizmente há muitas pessoas que ainda não leem. Mas uma coisa elas podem fazer, que é ouvir. Então diz que bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem, e aqueles que guardam a palavra da profecia deste livro. A nossa leitura bíblica em classe está em Apocalipse capítulo 1, dos versos 1 ao verso de número 11. O verso 1, o Nicolas vai estar lendo, e acredito que vai dar para nós fazermos todos os 11 versículos. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Muito bem. Esta lição vai apresentar para nós 3 objetivos que são: primeiro, saber o significado da palavra Apocalipse, conhecer a autoria, o assunto e as principais características do livro, e refletir sobre a esperança que o livro nos traz. Nós vamos entrar na nossa lição falando sobre o significado do nome e a autoria do livro de Apocalipse.
Nesta lição estudaremos sobre o Apocalipse, último livro da Bíblia, na ordem que a dispomos e a importância de sua mensagem para nós hoje. Qual o significado da palavra Apocalipse? Você sabe? Em um primeiro momento, é muito comum as pessoas trazerem à mente a ideia de destruição, catástrofe, caos, fim dos tempos, entre outros termos similares. Muitas são as produções cinematográficas que reforçam ainda mais esse pensamento. Mas, afinal de contas, o que significa Apocalipse? A resposta está no início do próprio livro. Nele aparece a expressão grega apocalipsis, que, segundo a Bíblia de estudo palavras-chave, corresponde em nossa língua às palavras descoberta, aparição, vinda, ascender, manifestação, ser revelado, revelação. Então nós vimos que o significado de Apocalipse, para nós, em nosso contexto, tem tudo a ver com revelação, com descoberta, aparição, vinda, ascender, né? No caso de aparecer, manifestação, ser revelado e, por último, revelação. Sendo que quando nós falamos também de Apocalipse, se tem esta ideia de ser algo assim que só fala em momentos terríveis, catástrofes, como os filmes que os cinemas produzem. Muitos só falam de catástrofes, de coisas que vão acontecer, e muitos já são noticiados em alguns filmes. Porém, para nós, embora Apocalipse traga um juízo, ele também traz para os servos de Deus uma esperança de uma vida eterna, uma esperança de estar para sempre com o Senhor Jesus na eternidade. O autor do livro de Apocalipse é o apóstolo João. Ele foi arrebatado em espírito e recebeu do Senhor uma revelação sobrenatural, estando preso na ilha chamado Pátimos. O interessante é que João, ele recebe do Senhor Jesus uma palavra dizendo que ele não seria como os demais que de repente seriam mortos por causa do evangelho. João seria aquele que morreria de uma boa velhice. E de fato isso vai acontecer, que João vai morrer aproximadamente com 100 anos de idade. Para aquela época, imagine bem, viveu muito para aquela época. E ele, no final dos seus dias, vai ser lançado na ilha de Patmos para morrer, para ser consumido pelas feras, para ser destruído pelas feras. Mas lá, na ilha de Patmos, o Senhor abre a sua visão e vai revelar a ele tudo que nós temos hoje acerca dos últimos atos da igreja e também os últimos momentos desse mundo que ora nós vivemos. João vai ser esse homem que vai marcar a sua história, vai marcar o fim. Ele vai ser o último dos apóstolos que estiveram com Jesus ainda em vida, tendo essa linda revelação. No 2 nós falaremos sobre a estrutura do livro. O livro de Apocalipse tem 22 capítulos, nos quais encontramos, no entendimento de muitos estudiosos, epístolas, as cartas das 7 igrejas da Ásia, profecias e revelações. A revelação contempla os 3 tempos. 1. Passado, escreve as coisas que tens visto. 2. Presente, e as que são. E 3. Futuro, e as que depois destas hão de acontecer. Nos primeiros 8 versículos constam a apresentação do título do livro, assunto, autoria, destinatários e saudação da parte de Jesus Cristo, cuja identidade é destacada. Então nós vimos aqui que o livro de Apocalipse, ele tem também dentro da sua narrativa, segundo alguns estudiosos, uma parte que eles chamam de cartas ou de epístolas. Por quê? São aquelas cartas em que o Senhor Jesus, ele fala à igreja, ele usa João para falar, para trazer uma mensagem àquelas igrejas que estavam vivendo momentos difíceis, outras tinham até se apostatado da fé. Então João vai ser esta voz de Deus
para trazer uma mensagem a estas igrejas da Ásia. E vimos aqui também que Apocalipse não se prende somente às coisas futuras, mas ela vai do passado, presente ao futuro, como nós vamos ver as expressões no livro. Escreves as coisas que tem visto, escreve as coisas que estão acontecendo, e o futuro e aqui depois destas hão de acontecer. Palavras que João escreveu que ele mesmo não tem nem noção do que se tratava, porque eram coisas futuras. Outra coisa, sempre quando você for estudar Apocalipse do Novo Testamento, é bom que você estude o Apocalipse do Antigo Testamento. Pastor, qual é o Apocalipse do Antigo Testamento? Na verdade, não é Apocalipse, mas é Daniel, porque Daniel vai trazer também revelações profundas das coisas que irão acontecer. Inclusive o profeta Daniel, quando ele recebe a palavra e depois ele pergunta para o Senhor, Senhor, diz para mim, quando é que vai acontecer? E Deus diz para ele, Daniel, o teu negócio é escrever. Eu já disse para você, você escreve, sela essas palavras, porque no tempo certo, ou seja, no tempo certo, quando acontecer, as pessoas que viverem esta época irão exatamente saber do que se trata. O dicionário de profecia bíblica da CPAD apresenta o conteúdo do livro de Apocalipse dividido na seguinte estrutura, em 8 partes. Primeiro, as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Depois, os 7 selos. 3, as 7 trombetas. 4, as 7 figuras simbólicas. 5, o derramamento das 7 taças. 6, a condenação eterna dos íntimos. 7, as glórias da Nova Jerusalém. E o 8º, o epílogo, ou seja, o final do livro, né? O final do livro. Então nós vamos ver que, e vocês viram algo interessante aqui, né? A numerologia bíblica, sabemos que o número 7, alguém diz que é conta de mentiroso, que é número de mentiroso. Cuidado quando falar isso, porque 7 é o número de Deus. Na numerologia bíblica, o número do homem é o 6 e o número 7 é o número de Deus. Então nós vimos aqui muitas coisas frisando para 7. E isso é muito importante. É claro que nós não vamos trazer isso, aplicar isso nas nossas vidas como sendo uma regra, mas o Apocalipse vai trabalhar muito com essa questão de numerologia. Agora outra coisa, quando você estiver estudando Apocalipse, você juvenil, você jovem, você irmão, irmã, estiver estudando o livro de Apocalipse, estude, mas pensando o seguinte, por favor, você não deve dar voz onde não tem. Você não deve criar nome para personagens quando não citar os seus nomes. Não adianta você querer fazer isso, ou você querer dar uma data para tal acontecimento, se a Bíblia não der essa data. Se a Bíblia não der a data, então não cabe a você, nem a mim também, datar nenhum acontecimento bíblico. Não tem como nós procedermos desta forma. Para concluir, é uma lição relativamente pequena, porque traz mais informações acerca do livro. Vai falar sobre o tema central e as características do livro das revelações, o livro de Apocalipse. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, o tema central de Apocalipse é a consumação do conflito dos séculos, é o tempo do fim. Entre as várias características especiais, o livro é o único do Novo Testamento inteiramente sobre esta temática. Sua mensagem está repleta de símbolos e números apontando para revelações no contexto celestial e no contexto terreno. Agora, como eu falei anteriormente, aqui o comentarista diz que sua mensagem está repleta de símbolos, números, apontando para revelações no contexto celestial e no contexto terreno. Algumas informações que o livro traz para nós no contexto espiritual, nós conseguimos trazer
e fazer algumas análises e ver o que está, o contexto em que nós estamos inseridos. Mas tem muita coisa que, por mais que nós vamos estudar, e vale aqui ressaltar que o Senhor não nos dá toda a revelação, não. O Senhor não nos dá toda a revelação. Então, por mais que você estude Apocalipse, jamais, coloque isso na tua cabeça, jamais você irá saber tudo. Não tem como, nem eu e nem você sabermos de tudo que o Apocalipse está falando, porque só quem sabe é aquele que ditou as palavras, que é o próprio Deus, que é o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Agora, os demais, não tem como nós termos a certeza, salvo aqueles assuntos que já estão relativamente para nós bem explícitos. Aí nós vamos conseguir ter uma ideia melhor. Aí diz aqui ainda no segundo tópico que o Nicolas vai estar lendo, falando sobre as dualidades, né? As dualidades bem e mal, anjos e demônios, poder humano e poder divino, vida e morte, prisão e liberdade, céu e inferno, entre outras, estão bem presentes no livro, sem, no entanto, mostrar igualdade entre elas, mas sujeição ao Senhor e seu reino dos polos que representam Satanás e suas hostes. Tá vendo só? Bem e mal, anjos e demônios, céu e inferno, vida e morte, prisão e liberdade, são temas que Apocalipse vai tratar. Porém, o que eu e você também precisamos ter em mente, que nada disso, por mais que seja tratado vou falar só a parte negativa, inferno, morte, pecado, Satanás, dor, sofrimento, por mais que falem de tudo isso que eu disse agora não é maior do que o próprio Cristo, das promessas que ele tem feito para todos nós. Há essa dualidade, há há uma palavra que se dá e agora me fugiu a palavra, é o oposto, né? Céu, o antônimo, não seria da palavra, mas aqui seria o antônimo das situações. Céu, inferno, vida, morte, Jesus, Satanás. Não tem como ter ligação. E nós temos que ter em mente que sempre, coloque isso, sempre o bem vai vencer o mal. O dia que você vê o mal vencendo o bem, é porque esse mal, alguém está querendo evocar o mal, mas saiba que o mal nunca vencerá o bem, porque o bem está com a maioria absoluta. E quem é a maioria absoluta? É aquele que manda, aquele que determina. É o Senhor, nosso Deus, que atua nas nossas vidas. Vamos caminhar para o terceiro parágrafo e já concluindo já a nossa lição daqui mais 3 minutinhos no máximo. A grandeza do que João viu e ouviu foi tão imensurável e difícil de descrição que, buscando aproximar o máximo possível de uma linguagem compreensível aos seus destinatários, ele utiliza a comparação com elementos que existem aqui na Terra. Por isso, frequentemente o apóstolo usou expressões semelhante e como, pois o que há e viu de fato seria indescritível e inalcançável ao entendimento humano. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que lá existem seres tremendos. No céu, existem seres celestiais que parecem até seres que a gente vê em alguns filmes, é verdade. Seres que a gente vê normalmente caminhando por exemplo, imagine uma cabeça. Imagine comigo uma cabeça com um olho na frente, um olho do lado, um olho do outro lado e um olho atrás. Isso é normal? Seja sincero, não é normal. A nossa mente, ela não consegue entender isso, não consegue mensurar o que é isso. Mas são seres celestes que nós encontraremos
na eternidade. Porém, quando nós analisamos, não fica difícil a compreensão, porque quem vê para frente, para trás, da direita e à esquerda, não é outro senão o Senhor, nosso Deus. Então, é um ser que tipifica o quê? Tipifica a condição que Deus tem de olhar em todos os lugares ao mesmo tempo. Você consegue olhar tudo ao mesmo tempo? Não, se você olhar para frente, você não consegue olhar para o lado. Mas então são seres que nós encontraremos lá. E João vai usar as expressões como tal para nós termos uma ideia de aquilo que pode ser aproximado àquilo que ele viu. Mas o que ele viu, eu posso até dizer, sem querer ferir a narrativa bíblica, que o que ele viu foi somente sombra. Ou seja, o que ele viu, ele não conseguiu descrever com clareza, porque ele mesmo não tinha palavra para passar para mim e para você. Agora, se você quer saber de fato como é que é, só tem uma coisa: é permanecer fiel no princípio da palavra do Senhor nosso Deus. Concluindo a nossa lição, senhor Nicolas. O livro de Apocalipse traz a esperança de nossa vitória final conquistada pelo Senhor contra Satanás e suas hostes. Com toda a sua ira, o inimigo intentará tudo o quanto puder para enganar, mas será preso para todo sempre. Lembre-se sempre da expressão ao que vencer, antecedendo bênçãos eternas reservadas aos servos do Senhor que resistirem às tentações, provações, tribulações e forem fiéis até o fim. Labute e persevere para estar entre os eleitos e fiéis, que vencerão com o Cordeiro, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muito bem, labute. O que é labute? Trabalhe. Aí ele diz aqui, olha, trazendo aqui, né? Trabalhe e persevere para estar entre os... Não é candidato, não, porque você não é candidato no mundo espiritual. No mundo espiritual você já é um eleito. Eu agradeço a você que esteve com Nicolas e comigo nesse trimestre, estudando essas lições. E nós, no próximo domingo, dia 26, estaremos com a última lição, falando sobre o livro da minha vida. E você que já chegou no decorrer, o vídeo já estava correndo, eu já fiz um chamado juntamente com o Nicolas para estar com a gente participando dessas lições que irão falar sobre personagens marcantes da Bíblia. Vai ser algo assim fantástico. Eu só vou dizer de um deles, ou vou falar de dois, só para te chamar a atenção. Olha, José, fiel até nas desventuras. Absalão, o alto preço da vingança. Personagens marcantes. Aí nós vamos ver tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Que Deus te abençoe. Se você não se inscreveu no canal, você deve se inscrever. E há uma palavra no YouTube que se chama engajamento. O que é isso? É quando você assiste um vídeo, você dá o seu like, você compartilha e você também traz o seu comentário. Isso é muito importante, porque a plataforma do YouTube vai entender que esse vídeo é importante para mais alguém. Então, se você quiser evangelizar, faça isso. Mande esta mensagem. Chame mais alguém para estudar com você esta doce palavra. E a nossa próxima parada, então, vai ser na lição 13, o livro da minha vida. Deus te abençoe. Até lá. Fechado? Fechado. Maravilha. Eu e Nicolas já estamos com a mala pronta já para fazer esta viagem. E você vai ver algo interessante nessa viagem que a gente vai fazer. Talvez não vai dar nem para a gente parar, porque vai ser uma viagem muito rápida. Você vai entender por quê daqui a pouquinho.